Então, mestres do amanhecer, é preciso avançar com os conheceres, né? Ainda falando sobre a mesa evangélica, né? Isso tudo para trazer ao mestre Talmantes, ao mestre Triada, Aspásio, né? Que ele venha participar dessa mesa no comando e ter mais regularidade, ter mais firmeza, né? Para poder passar esses espíritos com mais segurança, o aparar sofrer menos, o doutrinador se manifestar um pouco mais, né? Que ele possa transmitir a presença divina, né? Então o tempo é importante da mesa, né? Estamos passando aqui uma orientação, né? Que às vezes o comandante da mesa, ele quer passar toda a força só numa mesa evangélica, né? E ele esquece da resistência, né? Da capacidade do aparar. Então o comandante, ele precisa ter noções e conhecimento do que ele está comandando. O comandante de um navio, ele tem o conhecimento da potência daquele motor, tá? Qual é a velocidade? Ele tem que ter conhecimento daquela máquina, é um checklist. A transmissão, a hélice. O comandante do navio, ele precisa entender da navegação, do norte, da bússola, né? É como o piloto de uma aeronave, né? Ele também precisa entender, né? Na hora que ele vai pousar o avião, né? Quando ele vai decolar, o peso, o motorista de uma carreta, né? Se ele não souber guiar a carreta, uma freagem muito rápida, ela tomba, tá? Por mais que ela tenha estabilidade, o piloto de uma moto, ela tem muita velocidade, mas se você frear rápido demais, ela não tem estabilidade. Ela sai arrastando e levando tudo, ela não freia totalmente, né? Nós, com o nosso corpo, nós sabemos o peso que aguentamos, né? Por isso que nós fomos chamados na doutrina para ser cientista. Quando nós unimos fé e ciência, é para nós podermos compreender, tá, como funcionam as energias, o que é o RPM, o que é o MDC, tá? Entendeu, mestre? Porque você veio ser o cientista para você sair da frequência dos milagres. A gente ainda vai falar com vocês ainda o porquê que realmente aconteceram os milagres, tá? Mas vocês já podem ir desconfiando que quando você une fé e ciência, você começa a ter realizações, né? Não é melhor você realizar projetando do que você esperar a projeção, né? A projeção que nunca chega, nem você está projetando, já está chegando, vai chegando conforme a tua obra, conforme a tua vibração, né? Porque quando você alcança um padrão, você alcançou um RPM. Quando você alcançou um padrão, você alcançou um MDC, né? O máximo divisor comum, o RPM, rotações por segundo, né? Então, vocês já perceberam que aqui na doutrina, nossa mãe sempre falou do padrão vibratório? Mas vocês perceberam que é o momento que ela fala do padrão vibratório pessoal e o padrão do planeta, o padrão de uma galáxia, o padrão de uma estrela, todos eles vibram em padrão. Eu estou dando essa volta com você, mestre Talmante, mestre Aspásio, você que vai comandar uma mesa evangélica. Eu disse aqui no áudio passado, esse que está pertinho desse aqui, que você tem até 45 minutos para entender a mesa evangélica. Entender no seu comando. Mas você toca a mesa aos 15 minutos. Vou dizer para você por que você precisa tocar aos 15 minutos. Se você gastar a sua energia toda ao mesmo tempo, você não consegue, né? Você não sabe
como é que está aqueles mestres ali, cada um que entrou ali, a idade, né? Então, quando você toca aos 15 minutos, estão parando todos, tá? Então, não queira se precipitar, fazer uma mesa evangélica com 25 minutos, com 30 minutos, né? 40 minutos, porque o mestre Miguel, porque o instrutor disse que a resistência de uma mesa vai até 45. Eu estou passando para vocês embasamento. É igual você sabe que um corpo humano, se ele estiver perdido numa floresta sem sangrar, ele aguenta 3 dias sem tomar água, sem se alimentar. Ele não desencarna por essa falta de alimentação, né? Não desencarna, a não ser que tenha já a permissão para desligar o cordão de prata, né? Mas ele não desencarna em 3 dias. Você pode procurar ele se ele estiver perdido. Até 3 dias você pode contar que pode encontrar ele com vida. Só que quando você encontra ele, ele está fraco, sem se alimentar, sem tomar água, né? Ele não vai ter a mesma capacidade. Então é isso que eu estou dizendo para vocês. Se você deixar uma mesa esticar 45 minutos, o aparato vai ficando fraco, vai perdendo, e os espíritos vai chegando, que formou um foco de luz, né? Os faróis estão ali, os faróis também a balança. O doutrinador desgasta a chave também, tá? O ectoplasma não renova, né? Então, por isso você tem que ser preciso, tá? O bom comandante, tá, mestre? Da harmonia, porque é preciso ele saber harmonizar a mesa evangélica, né? Ali, quando você forma a mesa primeiro, aqui no teu mental, tá? Tocou a sineta, badalou. Quando eu ouço um sino badalado, o sino badalado, 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 badalado é mesa evangélica. Tá? Ele está anunciando que vai ter uma mesa. Se não der a mesa, não tem problema. Não houve última forma. Tá? Então nós entendemos, é um código. Badalou, 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 é mesa. Chegou até a mesa, o comandante olha, os aparás vão chegando na área. Então, quando o comandante toma a posição ali atrás do farol mestre, que ergue os braços na direção da formação, então os aparás perfilam, né? O ajanã à direita e o aparar à esquerda do comandante. Né? Ali ele somou tantos, né? Já formou a mesa ali. Preste bem atenção, mestre comandante. Você forma a mesa muito antes de você sentar o aparar. Vou dizer por quê. Né? Então, se já chegou ali, 11 a parar, e aí você ainda está correndo atrás de mais mestre ainda para fazer, para quê? Se você já tem 11, se você já tem 9, para que ficar esperando chegar mais? Então, se você tem um auxiliar de comando ali com você, sempre tem, ele vai lá e confere, afere. Nós temos tantos ajanãs aqui, tantas ninfanuas, tá? Ok? Então ele formou a mesa na cabeça, tá, mestre? Pega esse macete aí. Formou na cabeça. Aí ele chega lá, o mestre coloca uma barra lá, olha, mestre, a mesa vai ser com 11, tá? Quer dizer, tem 12 ali. Tem 12. Então forma uma barra e pede a ninfa para guardar ao lado, ou o mestre, a Janã, para outra mesa. Você vai lá e coloca uma barra, ô mestre. Beleza? Nós vamos fazer com 11. Porque tem 12 e não vamos esperar chegar o 10. A não ser que já tenha ali chegando, né? Senão você nunca começa. Aí deu 11, você não fez. Aí deu 12, espera 13. A mesa fica parada. Entendeu? Tem comandante que faz isso. Aí, de repente, deu 13, aí deu 14, não espera 15. A mesa não forma, aqueles mestres já estão todos perfilados ali. Então, o comandante, mestre, é isso que eu estou dizendo para vocês, precisa saber o que está fazendo. Por isso que ele precisa estudar para se informar e se formar. Estudar para se informar e se formar. Tá? Depois da formação, a consagração. Tá? Consagrar quer dizer sagrar na primeira oportunidade o aprendizado. Sagrar a prática, praticar o conhecimento, fazer o experimento, tá? Entende? Sem a informação,
você não terá o conhecimento. Sem o conhecimento, você não vai ter as disciplinas, né? Sem as disciplinas, você vai ter que fazer exceções, você vai quebrar regras. E na força iniciática, quando você quebra uma regra, a energia não funciona. É porque ela é sincronizada, tá? Ela entra em movimento, né? Rotação por segundo, ela está emitindo força ali, ó. Você cortou aqui, pronto. É igual eu falei para você. O mestre vai lá e coloca uma barra e diz, nós vamos fazer a mesa com 11. Beleza? Os demais sentam ali à esquerda. Aí você já formou na mente. Você vai colocar certinho o aparar. Coloca o primeiro aparar à esquerda. Você põe ele no lugar certinho. Você vai saber quantos mestres você vai colocar à esquerda, à direita e ao fundo da mesa. Né? Se você for formar uma mesa com 11, você pode planejar rapidamente. Você coloca 4 na esquerda, 4 na direita e 3 no fundo. Houve um tempo que os mestres queriam tudo ímpar. Não, depois foi discutido, ímpar é o todo. Mas se você colocar tudo ímpar, não tem problema. Você só não pode ficar criando problema. Ai, meu Deus, eu tenho 11 aqui, eu quero colocar tudo ímpar de um lado, tudo ímpar do outro e do outro, né? Então, vou imaginar. Você tem 11 a parar. Aí você coloca 3 do lado esquerdo, 3 do lado direito, dá 6, né? 6 para dar 11, vai dar 5, né? Aí você coloca 5 no fundo. Pronto, se você quer fazer tudo ímpar, você faz isso. Ou então você coloca 5 do lado esquerdo, tá? É isso? Você coloca 3 do lado direito e 3 no fundo, tá? 5 do lado esquerdo com 3 do lado direito, 8 e 3, 5 e 3, 8. Com mais 3 no fundo, 11. Entendeu? Você formou a mesa com 11. Tá certo? Tá certo. Só que você tem que estar com isso na sua cabeça. Entendeu? Você é o comandante. Você que vai distribuir, você que vai colocar. Se você tiver um auxiliar, para você não ter problema com os mestres, você diz para o auxiliar, nós vamos colocar 5 do lado esquerdo, 4, 3 do lado direito e coloca 3 no fundo. Pronto. Sabe por quê, mestre? Para evitar de estar... O aparar senta, a energia projeta nele, e você vai depois levanta o aparar. Então o ensinamento diz que o aparar sentou, deixa ele quieto ali. Por isso que eu estou dizendo para vocês que é importante você formar na mente, para depois formar lá. E que outros mestres não fiquem atrapalhando o comandante, a não ser que o comandante esteja atrapalhado, sem saber como fazer. Mas eu ainda recomendo que o mestre deixe o comandante refletir, tá? Porque ele tem direito de raciocinar. Ele não foi colocado ali para comandar? Ele não tem um auxiliar? Tem. Mesmo que ele venha mexer com o aparelho lá depois, sabendo que não é bom mexer, né? Mas você tem que vibrar para aquilo que dá certo. Porque ele é o comandante. E o comandante precisa ter ciência do comando, né? Para que ele possa saber distribuir a energia em tempo hábil. Porque os interferentes às vezes interferem antes da hora. Né? Uma vez eu fui comandar uma mesa e o mestre lá do farol me dando coordenada. Não gosto, ninguém gosta. Tá sentado no farol ali, fica quietinho, mestre Jaguar. Tá entendendo? Não dá pitaca no comando do outro, não. Fica quieto. Se ele é comandante, ele tá apto. Entendeu? Você está sentado no farol, fica quieto. Não importa que se você é um trino, se você é um arcano, um chefe de uma raiz. Agora, se ele te perguntar alguma coisa, aquele comandante humilde, tiver alguma dúvida, e ele for lá com você e perguntar alguma coisa, você rapidamente ali, você fala, mas você sentou no farol ali, mestre, tua função não é comando. Meus respeitos com ternura. Sei que muitos não gostam disso, mas hoje não tem problema, tá? Não tem problema, não.
Tem hora que tem que ser assim, tá? Então ali você formatou a mesa, vocês tiveram noção agora que você pode formar a mesa ímpar no todo ou ímpar nos 3 lados. Eu dei um exemplo para vocês aqui com 11 a parar. E você desdobra também com 9, com 15. 15 está fácil, né? Que é 5 de um lado, 5 do outro e 5 no fundo. 15 está fácil, não tá? Agora, quando põe 17, aí você tem que dividir, né? 17. Como é que você faria 17? Você coloca 5 de um lado, 5 do outro, 10 e 7 do outro. Pronto. Um lado vai ter que ser 7, porque está com 17, para dar ímpar. Né? Agora, se o mestre colocou lá 4 de um lado, 4 do outro e 3 no fundo, não fica questionando que tem que ser tudo ímpar. Já foi discutido isso em reunião, que ímpar ao todo. Tá certo? Tá resolvido isso aí? É importante que dê ímpar ao todo. Tá? Mas se você quer fazer ímpar nas laterais, faça também. Tá dentro da lei, tá dentro da ordem, então faça. Tá? É exatamente o mestre que estava sentado lá no farol, que estava de olho nisso, que tinha que ser tudo ímpar, 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 confundindo a cabeça do comandante ali. Então não é bom. Tá? Então 15 minutos, formou a mesa evangélica, tá ali o reloginho, 15 minutos, tocou o sino. O sino você toca aqui em cima. Você está aqui atrás, quando você vai tocar o sino, você vem para de trás do farol mestre, para se cortar a corrente. Tá? Tem comandante que toca o sino ali ao lado esquerdo. Ao lado esquerdo é quando ele autoriza as incorporações, ele sai de trás do farol, que é para a energia circular. Né? Então, quando ele vai parar a mesa, ele vai para de trás do farol e toca o sino, que aí ele parou a corrente. Aquele momento que ele fica ali atrás do farol, a corrente sente a presença do comandante. Na hora, ele trava. Tá? Aí tocou o sino. Tá, pá, pá. Não é mais badalado, badalado, badalado. É só tem, 2 toques ali. Tem, no máximo 3 toques ali. Tem, pronto. Vai parar. Senhores, mestres luas, vamos nos preparar para o encerramento desse trabalho, que possam ir saindo de sintonia de incorporação. Doutrinadores, completa as doutrinas e faça as elevações. Primeiro isso, doutrinadores, você tocou o sino, né? Você diz, doutrinadores, complete as doutrinas e façam as elevações. Tá? Aí você está ali observando. O doutrinador pode até divertir-se e perceber que os mestres não estão observando. Doutrinadores, observe a mesa. É bom dar esse alerta, né? Doutrinadores, observe a mesa. Aí o doutrinador fica observando ali onde é que está precisando, né? Entendeu? Aí o comandante olhou. O comandante não pode incitar incorporações. Graças a Deus, mestre Luas, abre os olhos, respire fundo, volte à posição normal, se movimentem, né? Aí o apará, ele está vendo que o apará está voltando à posição normal, abre os olhos, respire fundo, tá? Aí ele observou tudinho. Se lá no fundo da mesa ele não conseguiu ver direitinho, mas tem sempre um mestre olhando que vai dar um joinha para ele. Né? Tomara que esse mestre dê o joinha certo. Né? Porque a mesa do Templo Mãe, ela é grande, né? Tá? Aí, o mestre observou, tudo certinho, mestre? Tá tudo certinho, então vamos entrar em sintonia com o encerramento do trabalho. Agora, se tiver alguém irradiado ainda, aí o comandante diz, salve Deus, mestre, somente aquele que estiver sentindo forte radiação que dê a passagem. Os demais permaneçam de olhos abertos, tá, em posição de encerramento. Aí o comandante está dominando a situação, entende? Por ordem e amor, tá? E precisão, tá? Aí só aquele aparar vai dar a passagem, que às vezes é um resquício de energia. Você não pode ficar imaginando que toda vez vai chegar um chefe de falange. Tá? Você não pode ficar imaginando isso. Aí você está criando, você está incitando, tá? Aí o doutrinador faz a puxada, doutrina. Esse doutrinador precisa ser preciso ali. Graças a Deus, meu irmão, salve Deus. Doutrina, eleva.
Subiu, pronto. Encerrou. Mas vai que lá naquele mesmo lá não subiu. Tem outro, troca o ectoplasma. Subiu, pronto. Lança a chave. Mas aí não subiu. Chama outro doutrinador, troca. Não subiu, não subiu, não subiu. Aí sim, aí o comandante vai desassimilar mesmo. Aí mudou o quadro da situação. Aqueles aparatos perceberam que já passou 1, 2, 3, 4, doutrinador não subiu. Ali nós podemos identificar, às vezes, uma ninfa mal preparada, poderá estar prendendo uma energia, ou um mestre. Às vezes não é isso, tá? A força está ali mesmo, tá entendendo? E tem uns que são silenciosos, tem outros que querem fazer barulho, tem outros que querem bater, mas o aparato tem todo o controle ali, né? E vou dar um norte aqui para você, mestre comandante, tá? Quando você vê isso aqui você não vai pegar escrito, não. E você só vai escrever isso aqui só se for para você. Não escreva para os outros, não. Porque tem coisas que nós não temos permissão de escrever para os outros. É dito de mestre para mestre, porque vai acreditar quem tiver embasamento. Tá? Por que eu estou pedindo para não escrever para os outros? Porque na doutrina nós temos a legislação, leis de chave ritualística, né? Certo? Mas todo comandante tem seu desdobramento. Tá? Então ali, quando você vê, se o aparar incorporado com aquele irmão, você vê ele levantar a mão assim, fazer gesto de todos, ele tem povo para passar, né? Ele faz na hora, ele pôs a mão assim, rapidamente assim, é porque tem povo para passar. Eu já percebi isso em várias mesas. Aí o comandante observa e diz, opa, salve Deus. Né? Aí, você pode até pedir para um mestre mais doutrinário, né, mestre? Vai lá. Porque às vezes tem um mestre que sabe desdobrar melhor a situação, né? O mestre doutrinário chegou lá e também não foi. Aí você está ciente que tem uma força mesmo. Aí o comandante se reporta aos mestres da mesa e diz, salve Deus, mestres. Nós estamos com o irmão aqui e nós precisamos passar esse povo que está nessa mesa evangélica aqui. Vamos dar passagem a esse povo, mestres, para que nós possamos sair daqui melhor que o que chegamos. Pronto. Peço aos doutrinadores que façam as puxadas. O doutrinador faz a puxada, se não incorporar, faz uma elevação e pronto. Quando aquele irmão passa o povo dele, ele sobe. O comandante observou que o irmão que está preso lá subiu, é porque passou o povo dele. Pronto. Pronto, mestre. Aí ele diz, mestre Ruas, estão todos sentindo bem? Abre os olhos, sai de sintonia, de incorporação. Você vê uma parada, fica suave. E você encerra a mesa. Às vezes ela foi até ali 20, 25 minutos, mas você tocou o sino aos 15. Você está entendendo? Você teve 10 minutos de desdobramento. Não o comandante querer tocar o sino da mesa aos 25 minutos, aos 30 minutos. Aí é sacrificar. Aí você está sendo vaidoso, você está complicando a situação doutrinária, você não vai passar sua força tudo de uma só vez. Tá, eu já vi mestre desmaiar no comando de mesa, tá, mestre? Já vi mestre desmaiar no comando de mesa por falta de, por questões de vaidade, tá? Entendeu? Já vi, tá? Então, mestres do amanhecer, esse carinho, esse amor, essa instrução para vocês, se te servir isso aqui, guarda em teu coração, tá? E pratica isso para você ver se dá certo. Faz o experimento, sem vaidade. Faz o experimento, que você vai ver que funciona. Você vai ver os aparatos sair da mesa tranquilo. Por isso, porque ali, quando encerra a mesa, o doutrinador deve ficar em pé. Só sai depois que todos os aparatos saírem, em proteção aos aparatos. Entendeu? Quando tiver um aparato saindo, nenhum doutrinador se movimenta. Tá? Entendeu? Às vezes um doutrinador está doutrinando na mesa ali, ele para de doutrinar, ele sai, mas a mesa está em funcionamento e tem muito doutrinador lá, sei lá o que aconteceu, ele saiu. Mas se tiver proporcional ali, é bom não deixar a mesa. Tá? Porque você já está ali e registrou. Entendeu, mestre do amanhecer? Então esse complemento aí, para que vocês possam fazer melhores mesas, tá? Outra coisa.
você abrir uma corrente mestra, providencia fazer uma mesa, né? Entendeu? A mesa é prioridade para poder equilibrar as energias, né? Se você puder fazer uma mesa antes de abrir o trono, melhor. Às vezes a gente abre o trono, logo que já tem paciente ali, e não deu a quantidade para fazer a mesa. Você não pode deixar o paciente para trás, né? Entendeu? Aí quais são os recursos que o mestre precisa ter? Um braseiro aceso, né? Na hora que a energia pesar um pouquinho, solta um pouquinho de defumação, né? Sem contaminar muito, né? Devido ao efizema. Então você solta ali um pouquinho de fumaça ali para suavizar a energia, né? Entendeu? Então uma mesa evangélica na abertura é fundamental e uma mesa evangélica antes do encerramento. Que essa mesa antes do encerramento deveria ser a mesa com os centuriões. Aí fecharia, mestre, com chave de ouro, tá? Nós podemos conquistar isso dentro de uma casa. Mas isso é aos poucos. É dinâmico isso não pode ser assim exigido. E quando começa muito com a exigência, quebra a harmonia, mestre, quebra a harmonia. O comandante, ele é sábio, ele tem que saber. Tem dia que não dá para fazer com os centuriões, mas você fez um com os iniciados, com os elevados, entendeu? É igual você tá fazendo um leito magnético e tu quer ver um leito magnético ficar bacana ainda? Não que a lei do leito peça a mesa evangélica, tá? Mas faz um leito magnético com mesa evangélica funcionando ali para você ver como fica mais dinâmico. Como os mestres do leito se desgastam menos com a mesa funcionando. É outro poder, mestres. Ela não faz parte do ritual do leito, mas ela funcionando na hora do leito é um poder, mestre, tá? E eu dou dicas para vocês. Vamos imaginar que você tenha um corpo mediúnico aí, grande, para iniciar, né? Muita gente emplacada, muita gente iniciada. Aí vai ter um leito lá na quarta-feira. Aí aquele comandante lá da mesa, se ele for uma pessoa bem instruída, bem disposta, né? Porque tem um instruído que não é disposto, né? Tem um disposto que não é instruído. Quer fazer, mas não sabe fazer. Quer amar, mas não sabe amar. Quer perdoar, mas não sabe perdoar. Por isso precisa de se instruir para poder se catequizar, né? Entendeu, mestre? Salve Deus. Então, esse mestre, comandante da mesa, ele convida aqueles mestres implacados, iniciados, elevados, para no dia daquele leito magnético, ajudar a fazer mesas, né? Aqueles mestres vão ficar ali fazendo mesa evangélica. Eles trabalham na mesa, depois eles estão lá nos tronos, manipulando nos tronos, depois eles manipulam a linha de paz. Aí de vez em quando o comandante da mesa puxa uma mesa. Não é para a mesa ficar funcionando direto. A não ser que tenha mestre demais aí, tudo bem. É conforme a quantidade e a força, né, mestre? A distribuição. Por isso que eu digo que o comandante é um sábio. Salve Deus. É. Então aquele quantitativo de mestre que está ali, né? De vez em quando uma mesa evangélica, um ajanã pega o braseiro e dá uma defumada ali ao redor da mesa, né? Aquele povo está emitindo lá no leito, o comandante Reino Central lá emitindo, lança vermelha, aquelas energias entrelaçando ali, que maravilha. De vez em quando uma mesa. Vocês vão saber depois do resultado da casa, como vai ficar as energias na casa, a energia daquele povo. Só que o comandante da mesa, na hora de um leito, ele tem que ser um comandante resguardado, mestre, então os mestres estão emitindo ali. E toca o sino, né? Não precisa badalar demais, né? Porque já tá aqueles mestres ali na frequência e na cadência, né? Tocou, os mestres posicionou sem conversa, sem alarido, já na sintonia ali, sem falar alto, nada. Os mestres estão emitindo, né? Montou a mesa ali, harmonizou dentro daquele ambiente ali, entendeu? Dentro daquele ambiente, tá? E fez a mesa nos 15 minutos, tocou o sino, tudo isso que nós já falamos aqui, mestre. Terminou, graças a Deus, mestre, trabalho maravilhoso. Estão liberados, mestres.
Tá? Aí vai chegar um momento lá, que o leito já está quase terminando, que você pode até dispensar os mestres, né? Às vezes os mestres já querem ir para casa, né? Mas se você fez ali 1, 2, 3 meses durante o leito, tá ótimo, tá ótimo. Entendeu? Tá maravilhoso. É igual você ver uma mesa evangélica funcionando com o RAND funcionando. É outro poder, viu? Na hora da mesa, o RAND. No Templo Mãe isso acontece simultaneamente, né? Uma casa iniciática fora do Templo Mãe, às vezes isso não acontece sempre, sabe? Mas no Templo Mãe isso funciona direto. Por isso que a cabala do Templo Mãe é forte. Tá, Messi? Vocês querem dizer que não tem força, mas a cabala lá é forte. Tá entendendo? A ritualística, Messi, deixada pela nossa mãe mentora. Só que quando ela estava montando ali, o pessoal não sabia o que estava chegando. Eles não sabiam o que estava chegando, Messi, nem eles mesmos. Hoje nós temos um sistema crístico iniciático instalado na Terra. Prestai atenção, que ainda não está funcionando direito. Entendeu? Prestai atenção, mestre não conhecer. Então tá bom, né, mestre? Foi até onde eu pude chegar, tá bom? Com esse carinho, com esse amor. Prestai atenção, adjunto neutro.